Todos sabiam que em seu passado distante aquele parque guardava uma história muito macabra. E entre as pessoas que sabiam estavam aqueles 5 jovens. Mesmo assim, eles não hesitaram em se divertir naquele parque mal assombrado. Antigamente, naquele parque havia um brinquedo chamado Trem Fantasma, onde carregava diversos jovens e entrava em um túnel muito escuro. E aqueles 5 jovens sabiam da história daquele parque. Quando um certo dia, no passado distante, alguns jovens entraram nesse trem fantasma e em seguida entraram junto com o trem naquele túnel escuro. As pessoas que passaram por aquele túnel disseram que haviam ali coisas assustadoras e que a maioria dessas coisas não eram contratadas pelo parque. E por algum motivo, nesse dia onde os jovens entraram nesse túnel com o trem, eles acabaram saindo de lá, todos sem vida. Ninguém soube explicar o que aconteceu naquele túnel, o túnel do trem fantasma. Mas a partir daí, aquele parque começou a ser mal assombrado. Foi desativado por muito tempo e reativado recentemente. E ao ser reativado, mais uma vez, o trem fantasma entrava em funcionamento. Aqueles 5 jovens não sentiram medo de brincar naquele parque e, consequentemente, de brincar naquele trem, quando um daqueles jovens decidiu chamar seus amigos para brincar naquele trem fantasma, desmerecendo assim toda aquela história de seu passado. Antes que os 5 jovens sentassem no trem para entrar naquele túnel escuro, haviam outros jovens que entraram antes. E quando aqueles jovens que entraram antes saíram daquele túnel, disseram que conseguiram ver algumas crianças que pareciam serem fantasma. Os 5 jovens achavam aquilo tudo uma brincadeira e não acreditaram naqueles jovens que entraram antes e fizeram assim um juramento entre eles, dizendo assim: o que for aquilo que apareceria ali, eles desafiariam sem medo qualquer. Logo o trem fantasma encostaria perto daqueles jovens. Estava na hora deles entrarem no trem. Só que por algum motivo, no momento em que subiram no trem, aqueles jovens começaram a sentir repentinamente um medo tremendo, onde um daqueles jovens até suava frio de tanto medo. Mesmo com aquele medo, eles decidiram que seguiriam em frente, que não voltariam atrás. E assim o trem logo começou a andar em direção àquele túnel escuro, bem devagar. O caminho de onde os jovens subiram no trem até o túnel parecia ser uma eternidade, pois a ansiedade tomava conta daqueles 5 jovens para entrar logo e assim aquele medo passar. Mas o trem parecia que caminhava muito lento, deixando uma angústia tremenda naqueles jovens. E nesse momento, um daqueles 5 jovens começou a ouvir em sua cabeça uma voz que dizia: não era para vocês terem entrado aqui. Não era para vocês terem nos desafiado. Aquela voz estava dentro da cabeça de um daqueles 5 jovens, mas o trem já estava andando. E o local onde aquele trem já se encontrava não tinha como mais voltar atrás. Pelo jeito, aqueles 5 jovens teriam mesmo que entrar naquele túnel escuro. E assim o trem começou a dar entrada naquele túnel. E foi só o trem começar a entrar que os jovens começaram a sentir um arrepio. Aquele túnel parecia ser congelante.
Fumaças começariam a saírem das bocas daqueles jovens que alguns segundos atrás, quando estavam do lado de fora do túnel, a temperatura estava bem quente, muito diferente quando adentraram naquele túnel que parecia estar muitos graus abaixo do zero. E foi então que aqueles jovens começaram a ouvir risadas de meninos e meninas, vozes que diziam: deixem a gente brincar com vocês, nós queremos subir nesse trem também, precisamos estar bem perto de vocês. Aqueles 5 jovens não tiveram sequer tempo para cumprir o juramento que haviam feito do lado de fora do túnel, que era desafiar tudo e a todos que apareceriam ali, pois agora aqueles jovens somente queriam sair daquele túnel imediatamente. Estavam com muito medo, e tudo ficou ainda pior quando, entre os espaços das cadeiras que haviam naquele trem, entre um jovem e outro, eles começaram a sentir como se pessoas estivessem sentando bem ao lado de cada um deles. Mas eles não conseguiam ver ninguém ali, pois o túnel era extremamente escuro. Foi quando cada um daqueles 5 jovens começaram a pegar seus celulares, tremendo de medo, e assim acender as lanternas de seus aparelhos. E no momento que eles acenderam, eles viram umas das cenas mais aterrorizantes que eles pudessem terem visto. Fora do trem, enquanto ele caminhava, haviam diversas pessoas, muitas delas, no lugar dos olhos, haviam buracos. E também elas estavam sujas de sangue, com ferimentos em suas cabeças, em seus pescoços. E essas pessoas não pareciam tocar seus pés no chão, pareciam flutuarem. E as poucas pessoas que tinham os olhos tinham também uma pele muito pálida, olheiras extremamente profundas, e também estavam sujas de sangue. E foi alguns segundos após aqueles 5 jovens iluminarem com as lanternas de seus celulares que aquelas pessoas começariam a gritarem, a apontarem e chamarem por aqueles 5 jovens que congelaram naquele momento. E cada um deles começaram a rezar, pois sabiam que estavam vendo ali vários fantasmas de pessoas que muito provavelmente perderam suas vidas dentro daquele túnel. E após aqueles jovens passarem por aquele terror, por aquelas pessoas assustadoras que tentaram se aproximarem daqueles 5 jovens, eles pensaram que tudo havia se acabado. Porém, os espaços nas cadeiras daquele trem que ficava entre um jovem e outro ainda pareciam haverem pessoas sentadas ali. Então, mais uma vez assustados, os jovens iluminaram com as lanternas de seus celulares e viram outros 5 jovens pálidos, sem os olhos. E todos aqueles jovens estavam ensanguentados. Eram os espíritos daqueles jovens, na qual eles sabiam da história do passado daquele parque, que haviam morrido ali. Mas ninguém soube o que de fato ocorreu com aqueles jovens. Foi quando um daqueles jovens, pálidos, ensanguentados e sem os olhos, disse para aqueles 5 jovens, olhando diretamente para eles: antes daqui ser um parque, era uma mina de ouro, e a ganância por dinheiro fez com que diversos trabalhadores dessa mina se matassem. No lugar da mina, construíram um parque. Porém, os espíritos daqueles trabalhadores continuaram aqui,
e mataram diversas pessoas que brincavam nesse trem fantasma, pois é exatamente nesse túnel que aqueles trabalhadores se mataram um por um. Muitas pessoas que brincavam, homens, mulheres, crianças, foram mortos por esses trabalhadores fantasmas, inclusive nós. Vocês conheciam nossa história? Os trabalhadores assassinos fantasmas continuarão por aqui, assim como as pessoas que perderam suas vidas também, inclusive nós, que só sentamos nos trens de quem ainda brinca hoje no trem fantasma para protegê-los desses espíritos do mal.